E o tema que a gente vai conversar hoje é sobre uma história de reconciliação. Pois é, vamos falar sobre uma história de reconciliação. Te convido a conferir essa história comigo, abrindo a tua Bíblia ou acessando a tua Bíblia aí, na carta que Paulo escreve a Filemon, tá? A carta a Filemon, numa sequência de cartas escritas por Paulo, esta é a última carta que Paulo escreve, e na sequência, é claro, como está ordenado aqui na Bíblia, e a gente vai verificar que essa carta, ela possui algumas coisas diferentes das outras cartas de Paulo. Primeiro que ela é a menor de todas, ela é bem pequena, ela possui apenas 25 versículos, e com isso não quer dizer que ela é menos importante do que outras cartas. Nessa carta, Paulo não trata aqui, como em outras cartas, sobre teologia doutrinária, mas há uma coisa muito interessante aqui nesses escritos de Paulo. É que aqui Paulo vai conversar com a sua comunidade, a turma que está lá em Colossos, o Filemon, a Áfia, o Arco, e vai falar com eles acerca de uma fé e uma teologia prática que se dá na dinâmica da vida, em situações concretas da existência humana. É uma carta oportuna, e quando a gente está refletindo sobre reconciliação, ela se encaixa como uma luva para todos nós. Carta de Paulo a Filemon. Espero que você tenha encontrado aí esse texto. Olha o que está dizendo essa carta. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e Timóteo, nosso irmão, a Filemon, nosso querido e amado cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Áquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, fazendo menção de ti sempre em minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunidade da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa que há em vós, por Cristo Jesus. Porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos são revigoradas, pelo que, ainda que seja muito corajoso em Cristo para te mandar o que é conveniente. Contudo, por amor, peço-te, sendo eu tal como sou Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te que, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim, e que te envio de volta, e tu, portanto, torna a recebê-lo como as minhas próprias entranhas. Eu bem o quisera reter comigo, para que eu aqui tenha alguém que me sirva na prisão do Evangelho, mas sem o teu parecer, nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo, para que recebesse para sempre. Não já como um servo, mas além de um servo, como irmão amado, especialmente para mim, e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum mal ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei, para não te dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor. Revigora as minhas entranhas no Senhor. Confiado na tua obediência, te escrevi, sabendo que ainda farás mais do que digo. E além disso, prepara-me também pousada, porque confio que pelas vossas orações vos serei restituído. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Jesus Cristo. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Como disse, uma pequena carta de Paulo endereçada a Filemon, a igreja que está ali na casa de Filemon, a Áfia e a Arquipo. E eu quero orar para que essa carta, esse texto, nesse momento, traga novidade de vida para cada um de nós. Nos ajude a compreender de modo sublime aquilo que está escrito nesse texto e muito mais do que isso, aquilo que o Espírito Santo de Deus escreverá nessa noite no nosso coração e na nossa vida. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Ore comigo. Deus, obrigado pela palavra, que sempre ao ler esta palavra, o nosso coração se enche de expectativa por saber que o Teu Espírito fala com a gente. E agora não é diferente, a gente crer que o Teu Espírito ainda continuará a falar a nós nessa noite. Que todos e todas que ouvem essa palavra sejam edificados, edificadas. Que o amor de Deus possa estar no nosso coração e nos ajudar a vencer todo o mal que este mundo tem mostrado, revelado, que é contra o Senhor, o Teu reino, a Tua face. Nos ensina, nos edifica, nos transforma, nos anima, nos revigora, salva. É sobre essa expectativa que a gente tem nessa noite, com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Uma história de reconciliação. É isso que a gente acabou de ler, de ver, de conferir aqui nesse texto, nessa carta escrita por Paulo. Essa carta que Paulo escreve tem uma sequência de falas endereçadas ao Filemon. Quem é Filemon? 3 personagens principais aparecem aqui e demais outros que são protagonistas. Mas eu quero me ater na relação desses 3 personagens. Paulo, que é aquele que escreve a carta, Filemon, a quem recebe a carta, e Onésimo, que é ele, a partir dele, do Onésimo, que o Paulo escreve ao Filemon, pedindo que o Filemon o receba ali, para que continue a servi-lo. Paulo está preso, ele está em Roma, ele escreve para Filemon, que está na comunidade de Colossos, ele escreve a Filemon, sugerindo, orientando, pedindo que o Filemon receba novamente Onésimo. E quem é Onésimo? A gente não ouve muito falar sobre Onésimo, mas o pouco que a gente ouve falar sobre Onésimo, a gente compreende que ele era um escravo do Filemon. Não se assustem, nessa época era comum, inclusive, aqueles que eram cristãos e serviam a Deus, terem escravos. Era uma sociedade escravagista e boa parte da economia daquele período fluía a partir da escravidão, do trabalho escravo. E o Filemon, possivelmente alguém que tinha posses, que era um comerciante, talvez, aponta alguns estudiosos, e tinha escravos, e Filemon era um escravo, Onésimo era um escravo do Filemon. E o Onésimo, não é muito claro no texto, o Onésimo parece que ele tira alguma coisa do Filemon. A gente não sabe precisar o que foi, mas ele tirou alguma coisa do Filemon, não sei se roubou ou se alguma coisa foi feita, porque Paulo fala de uma dívida que Onésimo tem com o Filemon. E inclusive o Paulo fala: olha, Filemon, põe na minha conta, o que foi tirado de você, põe na minha conta. Estudiosos vão dizer que talvez o Onésimo saiu para vender uma mercadoria, para representar o seu senhor, e de repente ele não voltou mais, e também não trouxe o valor daquela mercadoria. O Onésimo era esse escravo do Filemon, que fugiu, deixou o Filemon. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque Onésimo aqui, pensar sobre ele é pensar sobre alguém que era útil. E Paulo vai dizer que agora está sendo útil a ele na prisão. Paulo se encontra com Onésimo,
gente não sabe como, mas ele se encontra, e o Onésimo aceita o evangelho de Jesus, pregado por Paulo, se torna um discípulo do apóstolo Paulo, e o Onésimo passa a viver um tempo com Paulo. E o Paulo envia de volta o Onésimo para que haja uma reconciliação entre o Onésimo e o Filemon, porque ele havia fugido e tinha pegado alguma coisa que pertencia ao Filemon que não deveria ter pegado. Só que essa história de reconciliação é muito mais do que a história entre Paulo, Onésimo e Filemon. Essa história de reconciliação nos faz lembrar também a história de reconciliação nossa com Jesus. E eu vou te explicar por que essa história se parece muito com a história de reconciliação de Jesus, nossa reconciliação com Jesus. Primeiro, a gente vai verificar no texto, no verso de número 10 até o verso de número 12, que o pedido por reconciliação feito por Paulo, por Onésimo, intercedendo por Onésimo, é claro e ele é direto. Paulo não faz rodeios, Paulo não cria situações para poder falar de uma situação e de um problema. Paulo simplesmente, ele é claro, ele é objetivo, ele é direto. Ele diz: Onésimo, Filemon, estou mandando aí Onésimo, recebe-o, e eu sei que você vai receber, porque você é temente a Deus, porque você é servo de Deus, você tem um bom coração, e eu sei que você vai receber, e muito melhor do que aquilo que eu imagino ou que eu penso. E é a mesma coisa nessa reconciliação que a gente tem com Jesus. A mesma coisa. Paulo envia Onésimo para Filemon, e ele envia com um pedido claro, conciso, direto, sem rodeios. É assim que Jesus Cristo faz com a gente. Ele faz comigo, ele faz com você, ele fez comigo, ele fez com você. Todos nós éramos, a exemplo do Onésimo, escravos. Nós servíamos e nós fugimos. Nós fugimos de Deus. Nós deixamos de servir a Deus. Nós deixamos de servir aquele que é o nosso Senhor, que cuidava da gente. E passamos a viver longe daquele que cuidava de nós. E tem um detalhe interessante sobre isso. Quando a gente foge de Deus, quando nós fugimos de Deus, Jesus Cristo nos envia ao Pai a partir de uma conversa direta, clara, concisa, dizendo: Pai, eu estou te enviando o João, que pecou e que errou, porque eu sei que o Senhor vai receber em amor, e eu sei que o Senhor vai acolher novamente, e vai cuidar dele, e vai estar perto dele, e vai saber lidar com ele nas dinâmicas do dia, da situação da vida. Jesus faz isso com a gente, ele faz um pedido direto ao Pai. A exemplo disso, a gente vai encontrar a oração de Jesus em João, no capítulo 17, quando ele ora e diz: Pai, que eles sejam um como nós somos um. Pai, cuida deles, eu os envio ao mundo. E Jesus vai orando e falando diretamente com o Pai, para que o Pai nos receba e cuide de cada um de nós. Todas as vezes que nós orarmos e pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, vai nos direcionar ao Pai, dizendo: Pai, recebe esta pessoa, recebe esse irmão. Se a dívida dele, a dívida que ele contraiu, que ele fez, o pecado que ele viveu distante de ti, põe na minha conta, porque eu vou pagar. É ou não é uma história semelhante com a história de Jesus Cristo com a gente? A nossa história com Jesus. Aqui no texto, o pedido da reconciliação que Paulo faz por Onésimo a Filemon é direto, é conciso e não tem rodeios, assim como o pedido de Jesus é feito a nós, direto, sem rodeios. Um outro destaque que a gente vai encontrar nesse texto é que a intercessão de Paulo por Onésimo simboliza também a intercessão de Jesus por nós. Olhem para o texto, perceba a história.
Paulo está intercedendo por Onésimo. Talvez alguém possa dizer assim: não faz sentido Paulo interceder por um escravo fujão, sem valor, sem identidade, sem genealogia. Quem se importa com escravo fujão, a não ser aquele que é o seu dono? Quem se importa com ele? Mas Paulo se importa com ele. E Paulo escreve num tom de amor. Paulo não escreve para Filemon num tom de autoritarismo. Paulo não escreve exigindo a Filemon. Paulo não escreve constrangendo Filemon, dizendo: você diz que é isso, 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 que ama e tal, então agora exerce o seu amor, recebe o Onésimo. Não, Paulo escreve num tom de amor. E escreve dizendo assim: olha, Filemon, eu estou intercedendo por Onésimo. Onésimo me serviu, me foi útil aqui, tem sido útil a mim, mas eu não vou ficar com ele, não é justo, ele te pertence. E Paulo passa a ser intercessor, ele intercede por Onésimo, pela vida de Onésimo. É assim que Deus, através de Jesus, faz com a gente. Jesus intercede por nós. A própria Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, quando a gente não consegue, no mar de problemas e situações, orar, ou não conseguimos construir frases ou palavras lógicas sobre aquilo que a gente está vivendo, só tem dor, só tem angústia, só tem sofrimento dentro de nós e fora de nós também. A Bíblia fala que o Espírito Santo traduz o nosso som inarticulado e nos faz ser claros para Deus. O Espírito Santo intercede por nós e nos leva em oração ao nosso Deus e ao nosso Pai. Paulo está intercedendo por Onésimo, Jesus está intercedendo por nós. Não importa a falha que nós cometemos, o erro que nós cometemos, não importa o quão distante nós estejamos daquele que nos criou, daquele que nós servíamos antes e hoje nós não servimos, muitos de nós deixamos de servir. Paulo está intercedendo por Onésimo, Jesus está sempre intercedendo por nós, ao ponto da Bíblia dizer assim: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, que é Cristo Jesus. É Ele que advoga a nossa causa, é Ele que nos referenda, é Ele que nos recomenda, é Ele que dá para a gente a credibilidade que muitos talvez não são capazes de trazer para nós. O Onésimo aqui no texto, quando a gente está lendo, eu me identifiquei com o Onésimo, porque o Onésimo sou eu. O Onésimo é você, que se perdeu daquele que era o seu Senhor, e que se encontrou em algum momento, e o Paulo representa o Cristo de Deus, que nos envia de volta ao Pai e nos intercede por nós. Um outro fato interessante é que a reconciliação vai se dar a partir do amor e não da imposição. Versos 9 e 10, começa o verso 9 dizendo assim: contudo, por amor, peço-te, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e agora também prisioneiro de Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, peço contudo por amor. O pedido de Paulo é construído na perspectiva do amor, não é construído na imposição, e é isso que Jesus Cristo faz com a gente. Jesus Cristo não nos trata de outra forma que não seja através do amor. Ele nos ouve, Ele nos acolhe, Ele nos recebe, Ele nos ensina, Ele demonstra o seu amor e o seu carinho a todos nós. É isso que Jesus Cristo faz, como Paulo fez com Onésimo. Acompanha, está presente na nossa vida, nos orienta, nos traz à luz da reflexão sobre a vida, para que venha um arrependimento. O Onésimo se arrependeu, claro que se arrependeu, mas o Onésimo, talvez, se não fosse na perspectiva do incentivo de Paulo, da recomendação de Paulo, do apoio de Paulo, do trabalhar de Paulo na vida de Onésimo, ele não voltaria para Deus. Assim como se não fosse Jesus trabalhando na nossa vida, nos orientando, nos trazendo essa referência e cuidando de nós e nos dando essa maneira de orientação até chegar ao Pai, como Paulo faz ao Onésimo,
com Onésimo, a gente não teria chegado a Deus, ao nosso Pai. Infelizmente, quando converso com vocês agora, eu sei que entre nós existem aqueles que, assim como Onésimo, estão distantes do Pai. E que precisa de Jesus, precisa do acompanhamento de Jesus, precisa de confessar os seus pecados, falhas e erros para Jesus. O Onésimo possivelmente confessou tudo para o Paulo, porque o Paulo conta para o Filemão o que aconteceu. E o Paulo vai dizer: eu gerei filho na fé, Onésimo. Nós fomos gerados novamente, nascidos de novo, pelo Espírito Santo de Deus. Em Jesus nós nascemos de novo, e Ele nos envia ao Pai, dizendo: Pai, recebe, porque Ele mudou. Recebe porque Ele não é mais o mesmo. Recebe porque Ele se arrependeu. Recebe porque Ele não erra mais como errava, porque agora Ele sabe e tem consciência do seu erro. E tem mais, recebe em amor. E eu não estou impondo nada. Jesus não impõe nada, nem para a gente, nem para o Pai. Ele, em amor, nos orienta. A gente vai verificar também no verso de número 18, que Paulo se coloca como pagador da possível dívida feita por Onésimo. O verso 18 vai dizer assim: e se fez algum mal ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Ei, dá um zoom aqui em mim, olha o que eu vou te falar agora, presta atenção nisso. Quantas coisas já fizemos e Jesus assumiu a conta por nós? Pense, quantos erros cometidos, quantas falhas nós tivemos, quantos momentos em que nós achávamos que não teríamos mais forma alguma de chegarmos a Deus, e em Jesus Ele pagou a nossa dívida. Ei, eu não sei se você já teve a experiência de dever alguma coisa, de ter uma dívida. Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência. Dá uma paz, dá um alívio quando a gente consegue quitar uma dívida. O Onésimo segue para encontrar-se com Filemão, referendado pelo apóstolo Paulo, e com a garantia de que a dívida que foi feita, Onésimo contraiu essa dívida de alguma forma com Filemão. O Paulo diz: põe na minha conta. Quantas dívidas Jesus já nos falou: põe na minha conta. E essa conta foi tão alta que Ele morreu na cruz do Calvário, Ele se entregou por nós, Ele morreu, Ele pagou com o seu sangue. E é essa dívida que nós não temos mais, porque em Jesus ela foi rasgada, ela foi tirada. Não dá mais para viver preso à dívida do pecado, a não ser que não confessemos os nossos pecados. Essa história de reconciliação de Onésimo com Filemão é a nossa história de reconciliação com o Pai, através de Jesus Cristo. O texto vai seguindo, e no verso 16, a gente vai observar que a reconciliação, essa reconciliação que acontece entre Onésimo e Filemão, não tira de Filemão a ideia e o amor no coração de Filemão, de que recebendo Onésimo pelo que ele fez, que agora ele vai tratar o Onésimo diferente, que ele vai ser mais duro, vai manter o Onésimo preso, para que não aconteça de novo. Não é isso que acontece. No verso de número 16, Paulo vai dizer o seguinte: não já como um servo, falando para Filemão quando receber o Onésimo, mas além de um servo, como irmão amado. Espera aí, o Onésimo fugiu, deixou uma dívida com Filemão, e agora Paulo está dizendo para o Onésimo ir até o Filemão, e dizendo para que o Filemão receba o Onésimo, e agora, muito mais do que um servo, que receba o Onésimo agora como um irmão amado. Olha que coisa linda. Não importa a maneira que a gente deixou Deus, e o quão distante nós estávamos de Deus, quando nos reconciliamos com Deus a partir de Jesus Cristo, Ele não nos trata conforme o erro que nós cometemos. Isso é muito claro na parábola do filho pródigo.
Ele pediu parte da herança, foi embora, e quando voltou, o pai fez festa, colocou anel no dedo, colocou roupa nova, sandálias, e começou a festejar, matou um animal, e fez um churrasco, e começou a festejar. Espera aí, esse rapaz foi embora. O Onésimo também foi embora, e deixou dívida, deixou chateação, né? O Filemão ficou chateado, possivelmente, prejuízo, porque escravo valia dinheiro também, deixou serviços, e agora a orientação de Paulo em amor é que Filemão receba, e receba muito mais do que um servo, como um irmão amado. É isso que Deus faz com a gente, irmãos, amigos, igreja do Senhor Jesus. Imagine, hein? Quantos erros a gente comete, nós cometemos, e quando Jesus nos envia ao Pai, Deus não nos trata conforme o pecado que a gente cometeu, ou o estado que a gente estava. Ele nos recebe, e nos recebe na qualidade de filhos amados, e nos coloca no lugar muito maior do que o lugar que nós estávamos como nós saímos. E Deus não vai olhar para o que a gente fez, mas Ele vai nos colocar no lugar de arrependidos, de reconciliados. Esta é uma história de reconciliação. Isso não é a história de reconciliação de Onésimo apenas. Essa é a minha história de reconciliação. Essa é a sua história de reconciliação. Essa é a história da igreja de Jesus que se reconciliou com Deus. Essa é a história daqueles e daquelas que abandonaram o pecado e confessaram para Jesus todos os seus pecados, e Jesus falou: pode ir, vai lá. Pode ir, porque eu já recomendei você, já mandei uma carta para o Pai, e aí o Pai vai declarar você justo, livre, limpo de todo o mal. O texto vai seguindo e vai ensinando para a gente uma série de coisas, e no verso 18 a gente também vai ter um ensinamento, vai dizer que essa nossa reconciliação, e que também essa transformação que a gente vive, ela não remove de nós a responsabilidade de consertar algumas coisas que fizemos de errado no passado. Pois é, isso mesmo que você ouviu. Eu me reconcilio com Deus, eu me transformo, vivo uma transformação na minha vida, mas isso não remove de mim, não remove de você a responsabilidade de consertar aquilo que foi causado. Isso não tem a ver com o jeito que Deus olha para a gente, isso tem a ver com o jeito como nós olhamos para o que nós fizemos. Por exemplo, se você machucou alguém, e você confessou o seu pecado, se reconciliou com Deus, se você teve a sua vida transformada, a sua reconciliação, a sua transformação, não remove de você a responsabilidade de consertar o que você quebrou. Mesmo porque perdão é restituir aquilo que você tirou do outro. Não, eu já me reconciliei com Deus, eu já me transformei através do Espírito Santo de Deus, mas existem coisas que ficaram lá atrás, que a reconciliação e a transformação não nos remove essa responsabilidade de consertar aquilo que deve ser consertado. Uma palavra que eu falei que ofendeu o irmão, eu pedi perdão para Deus, mas eu tenho que conversar com ele, consertar o que eu fiz. E isso é muito claro no texto. O Onésimo errou, o Filemão vai receber na qualidade de irmão, Paulo diz: toda dívida que tiver, põe na minha conta, mas o Onésimo agora precisa reparar o que ele fez, em amor, servindo em amor. E muitas vezes nós deixamos de lado aquilo que é a responsabilidade nossa. Reconciliação e transformação não remove de nós a responsabilidade de consertar algumas coisas que fizemos de errado no passado, que nós precisamos consertar. Tem a ver com o que você fez, não com o que Jesus fez por você, porque Ele não lança em rosto o que você fez. Mas vivemos em sociedade, vivemos relacionamento. Se eu me reconciliei com Jesus e transformei a minha vida em Jesus, eu preciso consertar isso. Tem pessoas que têm 15 anos, que vivem uma reconciliação em Jesus, mas também tem 15 anos que não fala com uma pessoa.
Tem gente que, por causa de uma fala inconsequente, machucou e complicou a vida de outro. Pediu perdão a Deus, se reconciliou com Deus, foi transformado. Mas a tua reconciliação, a tua transformação, não tira de você, não remove de você a responsabilidade de consertar aquilo que você deixou, que você causou. Restituir ao outro aquilo que você tirou. O Onésimo está voltando. O Onésimo poderia fazer o seguinte: não, eu já pedi perdão a Deus, já me reconciliei com Deus, em Jesus, já estou bem. Paulo, eu quero ficar aqui com você, eu não vou voltar para lá não. Deus me livre, voltar para Filemon? Eu não quero voltar para Filemon, de forma nenhuma, não quero. Não, o Onésimo volta para Filemon. Se o Onésimo tem a ideia de voltar para o Filemon, é porque ele sabe que ele precisa reconstruir o que foi quebrado, remover a má impressão que ficou. Ele precisa sarar um relacionamento que foi ferido. Ele precisa tirar as ranhuras que foram construídas com a saída dele, com o fugir dele. Reconciliação com Jesus não tira de você a responsabilidade de você ir ao outro e restituir ao outro aquilo que você tirou dele. Isso o texto vem nos ensinar. Também aqui a gente vai ver no texto que o apóstolo não promove somente a reconciliação, ele promove também a restituição. Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele sabe que Filemon já se reconciliou com Jesus, e ele envia Filemon para uma reconciliação, Onésimo, para uma reconciliação com Filemon. Mas ele envia Onésimo não só para uma reconciliação com Filemon, mas para restituir aquilo que foi tirado, para recuperar aquilo que foi arrancado, para dar aquilo que ele tirou do Filemon. Ah, pastor, eu achei então que era mais fácil, que eu podia ferir o outro, machucar o outro, dizer coisas para o outro, e eu pedia perdão para Deus, conversava com Ele, me reconciliava com Jesus, e estava tudo certo. Tudo resolvido. Não é assim. Se você machucou alguém, feriu alguém, se você fez algo de errado, você precisa se restituir aquilo que você tirou. Porque isso afeta o teu relacionamento com Deus. E isso cria em você um vínculo com a outra pessoa, e um vínculo que não é positivo muitas vezes. Não, mas eu estou na minha vida, ele está na vida dele, deixa lá, a gente se resolve tudo. Onésimo podia seguir a vida dele, em paz, confessou o pecado, estava servindo a Paulo, então ele estava resolvendo uma coisa com outra. Tipo assim, eu não estou mais servindo a Filemon, mas servir Paulo, eu pago todos os meus pecados servindo Paulo e confessando para Deus. Deixa Filemon lá, larga Filemon lá, vou tocar minha vida aqui. Tem muita gente fazendo isso, ao contrário do que Onésimo fez. Que é a reconciliação de Deus, que é o perdão de Deus, que é a transformação do Espírito Santo, que é uma vida com Deus, mas não quer ir ao outro que machucou, que feriu, para uma reconciliação e para restituir o que foi tirado. Talvez eu estou falando para você que tem um nome aí na sua mente, que tem uma imagem, que tem uma situação se passando como um filme aí. É necessário reconstituir aquilo que foi quebrado, restituir aquilo que foi tirado. É preciso trabalhar isso. Onésimo, você é e eu sou. Onésimo, nós somos. E a história da reconciliação de Onésimo com Filemon, a recomendação de Paulo, é a nossa história de reconciliação. Jesus é o Paulo, aqui no texto, representa o Paulo. O Onésimo representa você e eu. E o Filemon representa Deus, o Senhor. Claro que a história não se constrói nessa perspectiva que estou dizendo a vocês. Mas quando a gente olha para essa história e olhamos para o sacrifício de Jesus, a relação com o Pai e o que Jesus faz por nós, essa história se torna viva para mim e para você. Eu convido você que está aqui hoje, nessa noite, a ficar de pé para a gente fazer juntos uma oração. Eu convido também você que está aí, cultuando com a gente, você que está em casa com a sua família, alguns que estão aí no trabalho ou em qualquer outro lugar, te convido a fazer uma oração
Toda a nossa história é uma história de reconciliação. Toda a nossa história é uma história de restituir aquilo que a gente tirou do outro. Toda a nossa história é uma história semelhante a esta história que o Paulo, narrando, escrevendo ao Filemon, apresenta o Onésimo. Ei, você se sente como um Onésimo hoje? Tendo que voltar para Deus, tendo que voltar para o que era e a posição que estava. O Onésimo estava em Roma, o Filemon estava em Colossos. E o Onésimo teve que fazer uma trajetória de volta, ele teve que voltar no caminho que ele percorreu. Ele voltou, mas ele voltou diferente, ele voltou com o coração contrito, ele voltou com a mente renovada, ele voltou com o coração transformado, ele voltou com a consciência de que Paulo intercedia por ele, ele voltou com o pensamento de restituir aquilo que ele tirou do Filemon, e o Filemon recebe em amor. O Filemon recebe agora, não só como servo, mas como irmão amado. Se você confessar o seu pecado, se você se reconciliar com Deus, voltar para Ele, fazer esse caminho, porque isso é conversão. Conversão é eu seguir por um caminho e de repente eu percebo que estou errado e eu volto. Eu fiz a conversão, eu deixei de caminhar por esse caminho. O Onésimo estava em Roma, o Onésimo estava distante de Colossos, onde estava o Filemon. Ele podia seguir a vida dele, ele podia dizer: agora eu sou livre, agora eu posso ir para onde eu quiser, agora ninguém mais manda em mim, agora não tenho ninguém dizendo que eu tenho que fazer isso ou que eu tenho que fazer aquilo, agora não tenho que servir mais a ninguém. E é isso que nós seres humanos fazemos com Deus. Nós falamos: Deus, eu não quero mais te servir, seguir as tuas regras, eu quero fazer do meu jeito, eu quero andar do meu jeito, eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer a coisa como eu quero fazer. Quantos Onésimos nós temos? Muitos, que viram as costas para Deus, que carrega e arrasta uma dívida, porque à medida que Deus nos criou para fazer a sua vontade, e nós não fazemos a vontade de Deus, há uma dívida nossa com aquele que nos criou. Você é servo e serva, não há como negar, todos nós somos. Ou você serve a Deus, ou você serve aos seus propósitos, aos seus projetos pessoais, aos seus desígnios. Ou você serve a Deus, ou você serve a si mesmo, ao seu ego, às suas necessidades. Ou você serve para Deus, ou você vai servir sempre a si mesmo. Deus, o nosso Deus, Ele é extraordinariamente maravilhoso. Jesus, nessa noite, está mandando, referendando, homens e mulheres, servos e servas, jovens, crianças, adolescentes, está enviando essas pessoas de volta ao Pai, dizendo: Pai, a dívida que eles têm, põe na minha conta. E a Bíblia diz que existe festa nos céus, festa nos céus. Hoje a gente tem festa nos céus, porque eu sei que aqui nessa noite, eu sei que aí onde você está, eu sei que tem gente voltando, refazendo o caminho como o Onésimo fez, recomendado por Jesus, perdoado por Jesus, porque serviu a Jesus e o Pai recebendo, porque Jesus está dizendo: pode receber, está aí o meu nome, eu assumo toda a dívida, recebe, e o Pai nos recebe de volta, e a gente sente perdão, paz, alegria, o amor de Deus no nosso coração. Não fique distante de Deus, volte-se para Ele. Reconciliação é o que nós precisamos, reconciliar-se. Eu tenho certeza que Onésimo carregava um peso nele, a ideia do abandono,
de ter deixado Filemon. Talvez você está carregando isso. Um dia eu cantei, um dia eu toquei, um dia eu celebrei, um dia eu me envolvi nas atividades da igreja, um dia eu evangelizei, um dia eu fui missionário, um dia eu fui pastor, um dia eu fui pregador, um dia eu me envolvi nas coisas de Deus, mas hoje, não mais. Não é mais como antes. O vigor não é o mesmo. A realidade não é mais a mesma que eu vivo. Ei, não fique distante. Não fique distante do Senhor. Se reconcilie com Jesus, porque Ele te envia ao Pai, e dizendo: toda a dívida põe na minha conta. Deus, obrigado pelas pessoas que aqui estão, e todas as outras pessoas que ouvem essa palavra, que tocados por essa palavra agora, decidiram refazer o caminho que nunca deviam ter deixado. Deus, eu sei que existem pessoas que nos ouvem agora, aqui em casa ou em outros lugares, que sabem que estão distantes do Senhor, que sabem que carregam uma culpa na memória, a ideia do que era quando servia ao Deus eterno, e hoje não serve mais. Espírito Santo de Deus, faz a obra nessas vidas agora. Aquilo que eu não posso fazer. O Onésimo foi gerado como filho pelo apóstolo Paulo. Que todos nós possamos ser gerados pelo Espírito Santo de Deus e crescer no conhecimento, no experimentar deste Espírito Santo de Deus. Deus abençoa os teus filhos e filhas, o teu povo nesta hora. Reconciliação é o que nós queremos. Que essa história de reconciliação do Onésimo com Filemon, que seja a nossa história de reconciliação com Cristo Jesus, com o nosso Deus. Obrigado pela palavra desta noite, pelo agir do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, pelas nossas vidas, o Teu cuidado com cada um de nós. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus, no nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.